Olá, graça e paz. Deus abençoe a todos. Bem, estamos iniciando mais o programa Bate o Rebate. Bem, na edição de hoje nós vamos estar falando a respeito do cristão e a sociedade. Até onde vai o nível de um cristão na sociedade em relação à amizade. Mas, porém, tudo isso após o intervalo. Até lá. Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Braune, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A Portal Imperial está aqui em Nova Friburgo desde 2011, oferecendo para toda a nossa clientela um serviço de qualidade. Fabricação própria de alumínio em geral, janelas, portas, portões de garagem, basculhantes, armário de pia, vidros temperados em geral e outros. E o nosso atendimento é de segunda a sábado, de 7h30 às 18 horas e nos sábados de 8 às 13 horas. Não perca tempo e faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Portal Imperial, qualidade e o melhor preço em geral. Se o gás acabou, não se preocupe não, eu vou te falar qual é a solução. Top Gás! Ligou, pediu, tá na mão, tudo pra sua satisfação. Na Top Gás você é tratado como amigo. Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás é meu esquema preferido. Na Top Gás o meu botijão tá garantido. Top Gás é meu esquema preferido. A Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás, se o gás acabou, não se preocupe. Liga pra Top Gás e na compra do seu gás você concorre a outro. Telefone 22 99841 4229. Na Rua Francisco Luiz Fernandes, 1022, Conselheiro Paulino. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você. Estamos de volta mais uma vez a nosso Bate o Rebate. Desde já eu agradeço pela sua participação e também pela sua audiência. Desde já eu desejo a vocês um forte abraço para Nova Friburgo, para Grande São Paulo e também Rio de Janeiro. Deus abençoe também o Estado do Espírito Santo e Minas Gerais. Já está em nosso meio, né, os nossos reverendos, trazendo para vocês, né, a ilustre presença no nosso Bate e Rebate. Pastor Irã, Deus abençoe. Ô meu amado, graça e paz, por mais uma vez estar aqui junto com vocês é maravilhoso. Eu me sinto muito honrado e feliz de poder estar participando mais uma vez aqui do teu programa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, pastor, ter o senhor novamente, mais uma vez, no Bate e Rebate. Parece que o senhor já virou pivô, né? Eu já são o quê? Segunda vez que nós estamos, terceira vez, né? Que nós estamos aqui e graças a Deus eu me sinto feliz e honrado de poder participar do teu programa. Quantas vezes você quiser me convidar, espero que eu esteja sempre disponível. Bem, praticamente então o pastor Irã já virou o pivô, né, do Bate e Rebate. Deus abençoe, meu pastor. E nosso Ricardo Preto, né? Chamado de Preto, melhor dizendo. Graça e paz, pastor Gerson, pastor Irã. Obrigado pelo convite novamente, assim como o pastor Irã, já é a terceira vez que eu acho que eu estou aqui também participando do seu programa. Quero deixar aqui um grande abraço para o seu público, né? Tem acompanhado aí alguns dos seus programas, parabéns aí pelo sucesso. Tenho certeza que falar de Cristo, falar do cristão em sociedade, ele é um tema muito importante e tenho certeza aqui que tem pessoas gabaritadas para falar sobre esse tema hoje aqui. E o mais interessante, né, o Bate e Rebate resolveu de chamar os senhores, né? Mas acontece que Friburgo não é tão grande assim.
Até porque também você já se conhece, não é isso? Verdade, quando eu estava chegando aqui nos estúdios, eu vi o pastor Irã ali, até comentei com o senhor que já conhecia a fera e disse que a palavra de Deus ela é assim, né? Qualquer lugar do mundo que você chegar, com certeza o Espírito Santo vai testificar com o Espírito que nós somos filhos de Deus, pertencente ao mesmo, né, reino. Isso facilita muito a nossa vida, né? Isso. E para a gente amadurecer as ideias, né, o nosso bate-rebate, né, ele preferiu, né, trazer um tema para o nosso programa de hoje. E o tema escolhido pelo bate-rebate é sobre o tema, melhor dizendo, né, o cristão e a sociedade, né? Vamos iniciar então o nosso bate-rebate? Já estamos iniciando, melhor dizendo, né? Isso. Bem, segundo a palavra de Deus no livro de Provérbios 24, vai dizer: não tenhas invejas, ou seja, não tenhas invejas dos homens malignos e nem deseja estar com eles, né? O mais interessante, e essa palavra vai dizer, né? E muitas pessoas que estão dentro da igreja, né, fazendo a obra de Deus, mas ao mesmo tempo estão tendo inveja das pessoas do mundo. Ou seja, as pessoas estão um pé no muro e outro pé no chão. Qual é o ponto de vista de vocês? Vou deixar o início aqui para o pastor Irã. À vontade, meu pastor. Sobre essa questão da pessoa estar com o pé na igreja, o pé no muro, né? É importante que a gente entenda que nós precisamos tomar uma decisão, né? Se posicionar como cristão em Cristo Jesus e tomar a decisão que caminho devemos seguir. Não podemos servir a dois senhores, né? A Bíblia vem dizer que não podemos servir a dois senhores, a gente tem que fazer uma escolha. Então, na verdade, a gente faz uma escolha para servir a Deus e ser representante dele, porque na verdade aqui nessa terra nós somos embaixador de Cristo. Inclusive pastor Irã, permissão a palavra, inclusive a Bíblia vai dizer, e a amizade, né, de uma pessoa evangélica, a amizade de uma pessoa cristã em relação ao mundo, né, constitui-se inimizade com Deus. Mas como assim? A palavra pastor Gés, pastor Irã e aqueles que nos assistem, ela deixa definido alguns caminhos para nós como cristãos. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, né? Então a gente precisa ter esse discernimento quando a palavra aplica isso na vida do cristão. Ele precisa ter condutas no meio da sociedade, que as pessoas que estão à sua volta percebam nele algo de diferente daqueles que estão ao seu redor. É o ser luz, é o ser sal, né? A sua postura, ela mesmo no meio de uma sociedade corrompida, né, dominada pelo pecado, precisa ter um diferencial. Você acendeu eu costumo dizer, se você acendeu uma luz num ambiente onde que já está claro, não faz sentido nenhum. Faz sentido. Mas o cristão dentro desse mundo, dentro dessa sociedade que está cada vez mais difícil, esse relacionamento como cidadão comum e muito mais como cidadão do reino dos céus, ele se torna muito importante o nosso caminhar e testemunhar a respeito de Cristo. Muito bem, muito bem. Na maioria das vezes, quando uma pessoa ela aceita Jesus, a primeira coisa ela bate na mente, eu aceitei Jesus, eu fui para a igreja, agora eu sou cristão, eu não vou me envolver com as coisas do mundo, não vou me envolver mais com as amizades do mundo, né? Tipo assim, um grande fanático. Tudo para ele é pecado. Eu não vou entrar no bar, não vou entrar na lanchonete, não vou entrar no botequim, né? Eu vou estar deixando me envolver, se contaminar. Então, as pessoas não estão sabendo driblar essa situação. À vontade, meu pastor. O que acontece? Quando você falou sobre a questão a amizade com o mundo é inimizade, né? Com Deus. Depende muito da amizade. Não está falando da pessoa em si, mas a amizade do cristão com o sistema do mundo, né? Com o sistema que o mundo oferece. O sistema corrompido, entendeu? Né? Corrompido, um sistema que vai denegrir a sua imagem como cristão. Agora, a pessoa em si que está corrompida por esse sistema do mundo, essa pessoa, você tem que se aproximar dela. Essa pessoa tem que receber a luz do evangelho que está em mim, que está no nosso pastor e que está em você, pastor Gerson, ok? Como é que essa pessoa que está envolvida com o sistema do mundo,
que é inimizade contra Deus, vai deixar essa amizade mundana e vai se voltar para Deus. Quando uma pessoa como eu, você e os demais cristãos se aproxima dele. Entende? Precisa ver esse testemunho, né? Essa mudança. Porque a conversão nada mais é do que a mudança de mente, mudança de postura. Então, se você está num ambiente onde que sua postura é a mesma, não há testemunho, não há diferença. Quando você se comporta diferente, porque agora há uma mentalidade diferente, no grego se chama metanoia, que é, né, mudança de mente, uma transformação de vida. E isso também, pastor, muitas vezes as pessoas levam no literal. Isso é um processo. Né? Você começa a caminhar. Jesus, em alguns momentos, ele está comendo com pecadores, né? Com pessoas que zombam, mas ele está sendo o que ali naquele momento, né? Uma luz, um diferencial, a ponto de as pessoas falarem assim, mas ele sendo Cristo come com essas pessoas, né? Nós como cristãos hoje, nós no meio da sociedade, tem muitas coisas que nós vamos precisar participar para que o nome de Cristo seja engrandecido nas nossas atitudes. Eu já fui convidado por uma festa de aniversário, por exemplo, que a dona da casa colocou umas músicas de funk, vamos dizer assim, mas só que as pessoas não são cristãos. Mas nós fomos lá, fazer um culto, enfim. Então algumas pessoas se retiraram, algumas pessoas que se consideraram cristãs, se retiraram do local. Eu permaneci. E depois no domingo eu fui pregar na igreja, eu falei sobre isso. Naquele momento ali, eu não estava dançando, eu não estava cantando, né, a letra daquela música, mas eu estava ali sentado, comendo o cachorro-quente que foi oferecido, o lanche que foi oferecido. No outro dia eu fui falar sobre comportamento, porque Jesus muitas vezes foi indagado pelos fariseus a respeito disso, o seu comportamento. Muito bem, Preto, muito bem. Inclusive, existem pessoas evangélicas em dupla personalidade, né? Ou seja, dentro da igreja é de um jeito e do lado de fora é de outro jeito, né? É uma dupla personalidade. Dentro da igreja, as pessoas podem até enganar o pastor, né? Eu vou me apresentar de uma forma bem diferente para o pastor, né? Mas quando sai da igreja é de outra forma. Ou seja, a amizade, né? A amizade ou o mundo, a inimizade contra Deus é no sentido de a pessoa se envolver com as coisas do mundo. Se envolver, não é verdade? Bem, vamos para os nossos intervalos e já a gente volta. Até lá. Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A Portal Imperial está aqui em Nova Friburgo desde 2011, oferecendo para toda a nossa clientela um serviço de qualidade. Fabricação própria de alumínio em geral, janelas, portas, portões de garagem, basculhantes, armário de pia, vidros temperados em geral e outros. E o nosso atendimento é de segunda a sábado, de 7h30 às 18 horas e nos sábados de 8 às 13 horas. Não perca tempo e faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Portal Imperial, qualidade e o melhor preço em geral. Se o gás acabou, não se preocupe não, eu vou te falar qual é a solução. Top Gás! Ligou, pediu, tá na mão, tudo pra sua satisfação. Na Top Gás você é tratado como amigo. Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás é meu esquema preferido. Na Top Gás o meu botijão tá garantido. Top Gás é meu esquema preferido. A Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás, se o gás acabou, não se preocupe. Liga pra Top Gás e na compra do seu gás você concorre a outro. Telefone 22 99841 4229. Na Rua Francisco Luiz Fernandes, 1022, Conselheiro Paulino. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho.
preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD. Tudo do bom e do melhor para você. Estamos de volta mais uma vez a nosso Bate ou Rebate. Muito obrigado pela sua participação e também pela sua audiência. Bem, no programa de hoje já estamos falando a respeito do cristão e a sociedade. Até onde vai a amizade de um cristão em relação à sociedade? Já pensou nisso? Já parou para pensar? Já está em nosso programa os nossos senhores pastores. Deus abençoe. Bem, por falarmos em Sansão, né? Sansão, ele pertencia a uma aldeia, né? Tinha o seu pai, tinha a sua mãe, a sua parentela. E de uma hora para outra, Sansão resolveu, né, sair da aldeia, né, ir lá para o meio dos filisteus, procurar Dalila. Ele estava infiltrado, estava voltado, né, maravilhado com a beleza da Dalila. E, no entanto, os pais de Sansão falaram: meu filho, por que, meu filho? Tu vai sair da aldeia, vai deixar a parentela. Porventura não existe entre nós mulheres lindas e maravilhosas pelo qual possa te chamar a atenção? Mas Sansão deixou-se levar. E, no entanto, o filho de Sansão foi triste. Trazendo isso para o nosso tempo atual, para os momentos atuais. Qual é o seu ponto de vista, do pastor? Porque tem muitas pessoas dentro da igreja, né, deixando a igreja, deixando a fé, né, como um filho pródigo, para se envolver com as coisas do mundo. Observe bem que a Bíblia vai dizer que quando uma pessoa ela é liberta por Cristo pela palavra, ela ficou livre, né, o Espírito Santo habitou nela, e que ela volta, né, volta para o mundo. Tem até alguns versículos que vêm até dizer, é como se fosse um cão que voltou ao vômito, né? Ao próprio vômito. Então, quando você se aproxima de Deus, recebe essas maravilhas que o Senhor Deus entregou para nós, abandonamos isso e voltamos para o mundo, as consequências, elas vão vir, né? Aconteceu isso com Sansão. O que Sansão passou por ter desobedecido, desonrado a ordenança de Deus, os princípios, né, que Deus lhe deu, que ele tinha a incumbência de libertar o povo de Israel, era narizeu, não podia se passar navalha na cabeça, e ele quebrou todas as regras estabelecidas por Deus. Passou as consequências, né? No final a gente vai ver o seu arrependimento, e ali ele naquele, como é o nome daquele Coliseu, onde ele ali pediu para Deus a misericórdia, perdão, e Deus lhe deu o último fôlego, vamos dizer assim, né, de força, para que ele destruísse todo aquele povo junto ali com ele. Porém, ele recebeu as consequências. Então é importante que quando nós se aproximemos de Deus e que recebamos essas bênçãos que o Senhor nos dá, a gente permaneça firme até o fim, porque o galardão será dado para aquele que perseverar até o fim. Temos que perseverar. Então, essa distância de Deus automaticamente vai nos levar de volta à amizade do mundo. Automaticamente vamos receber as consequências disso. Bem, senhores pastores, o Bate-Rebate preparou uma pergunta, né, maravilhosa, uma pergunta forte, né, para o tema de hoje, o cristão e a sociedade. Por exemplo, um abismo puxa outro abismo, não é verdade? Por exemplo, uma pessoa evangélica se envolvendo com as pessoas do mundo para jogar um jogo de futebol, ali vai ter briga, confusões, desentendimento, né? Coisas talvez desnecessárias. Eu só acho que as pessoas evangélicas vão deixar se levar para essas coisas, isso vai trazer um enfraquecimento espiritual? Pastor, eu não vejo base bíblica para dizer que isso é proibido ou não, se pode ou não pode. Isso tem muito a ver com o uso e costume de algumas denominações. Com certeza. E eu, particularmente, não vejo problema nenhum nisso, porque nós vamos encontrar em vários segmentos da sociedade cristãos ali envolvidos e que talvez se a gente fosse fazer uma análise a gente acharia melhor não estar. Um jogo de futebol, que é o tema, que é o assunto, algumas denominações, algumas igrejas fazem, né, esses campeonatos, torneio de futebol entre as denominações. Eu já participei de alguns
vejo assim, em muito parte dele, muito saudável, mas também já vi falta de muito testemunho. O que eu penso em relação a isso, gostaria de deixar registrado aqui para vocês, é a questão, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo ele precisa habitar na nossa vida de forma que a gente tenha um controle sobre nós. Então, se eu sou amante do futebol, gosto, inclusive sou botafoguense, né? Tô quase subindo aí para a elite do futebol brasileiro, Tá certo. né? Lido com alguns flamenguistas, né? Que estão sorrindo à toa também por vários títulos, mas são coisas que permeiam. A gente tem que ter um equilíbrio no meio disso tudo, não só o futebol. A gente vê aí personalidades da música, do futebol, que se dizem cristãs, evangélicas, enfim, e que estão envolvidas com esses segmentos, né? Maravilha. Mais uma pergunta do Bate o Rebate. Quando se trata do apóstolo Paulo, relacionado à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo ele era um atleta, mas o atleta em qual sentido? Porque muitas pessoas falam, e o apóstolo Paulo jogava futebol, mas como se difere, né, esse fato? Mas como assim? Atleta em qual sentido? Pastor Irã, por gentileza. Olha, na verdade, todos nós, independentemente que praticamos esporte ou não, nós somos atleta, né? E o apóstolo Paulo... ele era missionário. Missionário. Ele rodou praticamente o mundo todo. Rodou o mundo. Era um atleta de Cristo. É um maratonista, vamos dizer assim. Isso. Não é verdade? Eu pego um gancho, pastor Irã. Por favor. Paulo, quando ele caminha ali pela região de Roma, toda aquela área... Então tem jogos acontecendo. Então ele faz uma analogia. Pois se eles lutam por uma coroa de louro, eu luto pela coroa eterna. Então ele se coloca como um atleta. Ele faz uma comparação, uma analogia. Enquanto muitos estão na correria, na disputa por uma coroa que perece, que na verdade era uma coroa de ouro, né? Os jogos gregos representavam muito isso pra gente. Ele faz essa analogia, não, eu sou um atleta de Cristo. Exatamente. Quando eu corro para Cristo. Quando eu participo de uma partida, essa partida é para demonstrar a glória de Cristo. Então o tempo todo ele se coloca como nessa posição. Portanto, depois ele fala, combati o bom combate, preservei a carreira, guardei a fé. Então é por isso que a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo é um atleta. Um atleta. E uma outra coisa, voltando à questão do futebol, que você também, a gente indagou um pouco sobre isso. Eu, por exemplo, já fiz muito evangelismo jogando futebol. Lá no Rio de Janeiro, no Parque Araruama, nós fazemos um trabalho evangelístico no pé do morro chamado Morro da Caixa d'Água, onde as pessoas viciadas desciam para brincar o futebol na parte da manhã com a gente. Ali nós ganhamos muitos deles para Cristo, porque o importante é que o cristão entenda a posição dele diante da sociedade como cristão, como servo de Deus. Quem que nós somos? Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E a luz não brilha, como já foi dito aqui pelo nosso reverendo, não brilha na luz, ela brilha nas trevas. Então você tem que chegar no lugar desse, testemunhar de que você é um cristão, testemunhar de que você tem o caráter de Cristo, entende? Para que aquelas pessoas que estão lá, que ainda não têm essa formação, possam enxergar Cristo em nós. Eu participo toda segunda-feira, a partir das 3 horas, lá em Bom Jardim do São Miguel, do futebol dos 50. E você não tem noção do respeito que eles têm comigo. A maioria, muitos são católicos, outros não têm religião nenhuma. E o respeito que eles têm para comigo. Não é só eu que como pastor, que brinco lá, tem outros também. O respeito, entendeu? Na hora que um xinga o palavrão, opa, atenção, gente, vamos respeitar o pastor. Por quê? Por causa do posicionamento como cristão que eu tenho lá dentro. Uma pergunta aos pastores, a Bíblia vai dizer, as más companhias corrompem o bom costume. Até qual nível? Em qual nível? E as más companhias corrompem os bons costumes? Em relação ao cristão e à sociedade. Até o próprio cristão, a pessoa em si, tem que fazer essa leitura dessa companhia dele, né? Quando eu estou andando com níveis de pessoas, eu preciso saber o comportamento de cada um, para que aquele comportamento ele não me corrompa, né? E isso é uma maturidade cristã que se atinge, que se percebe. Quando o pastor Irã fala, né, do futebol como uma ferramenta de evangelismo, a gente precisa entender o contexto cultural de cada local que a gente chega, né, para que a gente possa usar aquilo como ferramenta para uma aproximação, para que a gente conheça as pessoas que estão ali, e a partir desse processo de conhecimento, de identificação,
a gente vai conseguir transmitir a mensagem do Evangelho e ao mesmo tempo conhecer essas pessoas para que aquele costume ali não nos corrompa. Porque também, né, tem muitas pessoas fazendo apologia a outras pessoas, fazendo apologia de né? Jesus andou os pecadores, então vão andar as pessoas do mundo, mas no entanto as pessoas não é Jesus. Jesus não deixou se levar, Jesus não se corrompeu. Então as pessoas estão fazendo apologia. Jesus andou os pecadores, eu também vou andar os pecadores, mas infelizmente a pessoa deixa se levar, se corromper. O problema está aí. Aquilo que o nosso irmão disse. É importante que você entenda, Jesus andou com pecadores e não se corrompeu. Não se corrompeu. E nós somos o que hoje? Representante de Cristo. Também temos que manter a nossa postura para não se corromper com esses costumes. Para você ter uma ideia, nesse futebol que eu participo, toda semana um deles me pede oração pela família, olha, ora pelo meu filho, ora pelo meu amigo. Hoje a oração aqui é com o pastor Irã, entende? Hoje a oração... Então é um trabalho maravilhoso que eu faço com essas pessoas. Eu me sinto bem e as pessoas se sentem bem. Então é importante a gente entender que o cristão não pode, como é que eu posso dizer, se ausentar completamente da sociedade. Muito pelo contrário, Cristo nunca se escondeu da sociedade. Com certeza. Jesus não. Jesus estava sempre inserido no meio, principalmente dos pecadores, não para poder se corromper, para mostrar para os pecadores que era a luz que veio ao mundo para trazer luz, para trazer paz, para trazer amor, para trazer libertação. Jesus veio para transformar o mundo, para mudar o caráter do ser humano corrompido pelo pecado. Maravilha. Entende? Bem, vamos para os nossos intervalos e já já a gente volta ao cristão e à sociedade. Até lá. Quanto custa o seu sono? A Soneca Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma a metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A Portal Imperial está aqui em Nova Friburgo desde 2011, oferecendo para toda a nossa clientela um serviço de qualidade. Fabricação própria de alumínio em geral, janelas, portas, portões de garagem, basculhantes, armário de pia, vidros temperados em geral e outros. E o nosso atendimento é de segunda a sábado, de 7h30 às 18 horas e nos sábados de 8 às 13 horas. Não perca tempo e faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Portal Imperial, qualidade e o melhor preço em geral. Se o gás acabou, não se preocupe não, eu vou te falar qual é a solução. Top Gás! Ligou, pediu, tá na mão, tudo pra sua satisfação. Na Top Gás você é tratado como amigo. Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás é meu esquema preferido. Na Top Gás o meu botijão tá garantido. Top Gás é meu esquema preferido. A Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás, se o gás acabou, não se preocupe. Liga pra Top Gás e na compra do seu gás você concorre a outro. Telefone 22 99841 4229. Na Rua Francisco Luiz Fernandes, 1022, Conselheiro Paulino. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você. Estamos de volta mais uma vez ao nosso bate-rebate sobre o tema o cristão e a sociedade. Pastor Irã, Deus abençoe. Preto, né? Chamado de Preto, não é isso? Isso, Preto é apelido, né? Apelido de avó. É carinhoso, né? Maravilha, muito carinhoso.
Bem, em relação à palavra de Deus, no Salmo de número 1, a Bíblia vai dizer, né? Bem-aventurado, né? Bem-aventurado é a pessoa. Bem-aventurados são eles que não se assentam à roda dos escarnecedores, né? Para muitas pessoas não entendem o que é a roda dos escarnecedores. À vontade. Quer falar, pastor? Então, o que acontece? Quando a Bíblia está falando para não se assentar na roda dos escarnecedores, são aquelas pessoas que tiram o seu tempo para zombar da fé, zombar da palavra de Deus, zombar da tua posição, entendeu? Faz, muitas das vezes, do cristianismo piadas, né? De uma forma geral. Então, a gente não deve se associar a esse tipo de pessoa que anda zombando das coisas de Deus. Inclusive também, né, a Bíblia vai dizer, não podemos jogar pérola aos porcos. Então a gente tem que ter o discernimento nesses momentos em que nós estamos de repente na roda, no meio de algum escarnecedor, a gente nos posicionar como homem de Deus que somos, entendeu? E colocar cada um em seu devido lugar. Isso. E não se associar àquilo, porque senão, se a gente não tiver cuidado, a gente daqui a pouco vai se chegar, daqui a pouco estamos escarnecendo, estamos praticando no mesmo nível. Esse é o cuidado, porque pode acontecer, pastor Gerson, pastor Irã, pessoal de casa, em algum momento você vai estar sendo convidado para ir em algum lugar e você vai com boa intenção. Chega lá, as pessoas estão zombando. O que não pode partir, é que o pastor Irã já colocou para gente, em algum momento você se deixar levar por aquilo, por aquela piadinha, por aquela indireta, que a gente sabe que acontece. A gente não pode ser ingênuo de achar que aonde a gente vai chegar vai ser tudo mil maravilhas. Não. Né? Tem lugares, situações que o crente chega e ele vai ser testado ali, né? Ele vai ser provocado para que ele negue a razão da fé dele. E aí vem, e a palavra nos ensina que nós devemos estar prontos a qualquer momento a prestar, né, a razão da nossa fé. Em qualquer lugar que você esteja. Muito bem, inclusive para muitas pessoas, né, na área cristã, na área evangélica, por exemplo, para muitas pessoas, né, melhor dizendo, para mim ser um cristão, um verdadeiro cristão, eu preciso me isolar. Eu preciso ser um verdadeiro cristão, então vou me isolar da sociedade. Aí ele não é cristão, ele é um puritano, certo? Né? Os puritanos que faziam isso. Agora eu me converti, eu não posso mais me misturar. Então ele ia morar lá na caverna e ficava lá. Né? A Bíblia fala dos puritanos que tinham essa conduta. Existe, né? Fanatismo. Tudo para ele é pecado. Eu não vou usar o vermelho, porque vermelho é pecado. Não vou usar o preto, porque o preto é pecado. Então, tudo para ele é pecado. E também existe a palavra conformismo. Existe o fanatismo e existe o conformismo. Estou conformado com tudo. Tudo para mim está legal. Qual é o ponto de vista de vocês? Paulo nos orienta em Romanos a não tomar a forma do mundo. Tomar a forma do mundo é se conformar com esse mundo. Não podemos tomar a forma. Nós temos que estar nós temos que estar na contramão desse mundo o tempo todo, por mais que isso seja difícil. E quando você fala desse a pessoa ser puritana, agora me converti, eu não quero mais viver em sociedade, né? Jesus faz a oração e fala sobre isso. Pai, não peço que os tire do mundo, mas os guarde. Né? É tanto que Jesus, né, a partir de Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, quando ele começou a ensinar o princípio do reino, né, do reino dos céus para nós, o que ele disse? Ele disse, não se pode pegar uma lâmpada, um candeeiro, né, e colocar debaixo de uma vasilha, mas sim no candelabro, né, pendurado numa lugar parede, de destaque, né? No lugar de destaque, para poder clarear todos que estão presentes. E assim somos nós. Não podemos entrar numa caverna, se isolar, onde tem milhares de pessoas aí ainda no mundo precisando, né, desse farol, desse refletor, dessa luz que somos nós. Desse sal para dar esse sabor que lhe falta no mundo. Eu pego até um gancho na palavra do pastor Irã. No início da igreja primitiva, após a ascensão de Cristo, a igreja fica esperando que algo aconteça, o Pentecoste acontece, a igreja recebe o Espírito Santo, que aí ela se torna pronta para ir ao mundo. Né? Quando a gente fala igreja, está falando de sair para fora, é redundante, mas nesse sentido mesmo. A igreja precisa sair, ir para fora. E a igreja ficou estática em Jerusalém. O próprio Deus vai
permitir que haja uma perseguição para que a igreja saia. Uau, é isso aí. É para isso que a gente, o sair. cristão está aqui, é para sair. Ele precisa agora mostrar, como o pastor já identificou, que aonde a treva ele tem que ser uma luz num candeeiro que vai clarear, iluminar, dar luz àquele ambiente, aquele sal que vai dar o sabor naquilo que é insípido. Muito bem, Preto, muito obrigado. E também, inclusive, o Bate e Rebate traz mais uma pergunta para os senhores pastores, reverendo, né, sobre a santidade. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam sobre santidade, ser santo, mas não sabem o que é ser santo. Por exemplo, ser santo, na verdade, é se separar. Né? O termo mas original se separar é esse. das pessoas do mundo ou se separar das coisas do mundo, das atitudes errôneas. Ser santo é ser separado. Deus separou agora. E a gente vai ver alguns indicativos. Na casa existe vários tipos de vasos. Com certeza. Aqueles comuns, que é para o dia a dia, e tem aquele que é separado para ocasiões especiais. Quando a palavra nos fala tornar santos, ser separado como Deus é separado. Deus é separado das trevas, do pecado. Nós somos agora separados por Deus através do sacrifício de Cristo na cruz, para que agora a gente faça a obra que foi preparada desde a criação do mundo. É ser separado. Né? Ser santo, como muitas pessoas entendem, que agora eu sou santo, não posso tocar mais nisso, não posso falar mais aquilo, agora eu vivo uma retidão. Às vezes a gente vai encontrar um pouco de confusão de ideia a respeito da santidade. Mas santo nada mais é do que ser separado do mundo, do estado de pecado. Mas vamos continuar pecando? Existe um processo que aí a gente está falando desde o início, precisa um amadurecimento para a gente poder entender isso. Né? Bem, senhores pastores, né, reverendo? Amém? Profetizei, né? Recebe? É só abrir a mão e receber. Amém, amém. Amém, amém. Bem, segundo o Bate e Rebate, né, a pergunta é essa, né, em relação à santidade. É muito fácil uma pessoa da igreja, uma pessoa evangélica, se envolver com as pessoas do mundo? Ou até porque também, né, o Bate e Rebate vai dizer, né, vai estar perguntando, né, o que é ser santo? É se separar das pessoas do mundo, né? Ou se separar, né, das coisas do mundo que desagradam a Deus? Essa é a pergunta. A palavra diz que o mundo jaz do maligno. Com certeza. Uma vez que nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, há um novo nascimento, há uma separação, há um nascer de novo. Mas a gente não sai desse mundo. Porém, nós não pertencemos mais às coisas do mundo. Automaticamente esse processo de transformação, de mudança, esse processo, Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, sobre que chegará um dia em que aquilo que é corruptível se transformará no incorruptível. Até lá é um processo. Então a cada instante, como o pastor Irã já colocou, que a gente vai amadurecendo essa fé, vai prosseguindo dentro daquilo que é a palavra de Deus para a nossa vida, mais distante do mundo, das coisas do mundo, esse cristão, esse indivíduo vai ficando. Inclusive, dando uma pincelada, fazendo uma emenda, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, portanto, agora nenhuma condenação há, né? E não mando segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Isso aí está relacionado ao mundo, não é isso, meu pastor? Sim, está relacionado ao mundo. Para enfatizar o que você perguntou um pouco anteriormente, sobre a questão se é santidade, se é fácil um cristão, né, voltar a se corromper com o mundo. Como eu quero dizer que se nós, que já cheguemos a Cristo, né, conhecemos a verdade, se não tivermos vigilante, como Cristo disse, né, para os discípulos, orai e vigiai para que não entreis em tentação, a gente com facilidade se desvia. Então a gente tem que estar atento e vigilante, né, para que o mundo não venha nos corromper. Nós estamos aqui para poder levar o Evangelho para o mundo, levar esse resplendor da luz de Cristo e resplandecer como astro, né, como as estrelas. Assim como, por exemplo, meu ungido, Daniel, que foi levado para a Babilônia, né, junto com os seus amigos, e não se corromperam lá. Permaneceram firme, não é, com a sua doutrina cristã, com a sua doutrina judaica lá dentro, e não se corromperam com o sistema babilônico. Então assim é o cristão, assim somos nós. Nós podemos conviver com a sociedade sem se corromper com o sistema dela, com o sistema do mundo. Sobre questão também da santidade, né? A Bíblia diz, como já foi dito pelo nosso ungido aqui, nós fomos separados.
Na verdade, hoje nós não somos mais pecadores. Nós somos santos. Nós somos pecadores arrependidos. Entende? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa diz assim: eu sou um pobre e miserável pecador, então se converta. Porque hoje você que encontrou Cristo, você não é mais pecador, você é santo. Mas a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele que não tem pecado. Então existe uma diferença aí. Nós somos santos e o santo é o seguinte: aquele que não é mais conivente com o pecado. Perfeito. Quando ele peca, porque nós estamos aqui na terra, vivemos nesse mundo, e a gente vacila. Não está mais associado. Entende? Na hora em que você comete um erro, imediatamente você diz: meu Deus, eu pequei. Esse é o estado de uma pessoa santa. É a luta que a palavra nos direciona entre a carne e o espírito. Nosso espírito, né, o Espírito Santo de Deus que habita em nós está sempre inclinando para a coisa do espírito. A nossa carne inclina para a carne. Né? Então há essa luta constante dentro desse cristão, agora lavado e remido no sangue do Cordeiro. E Paulo, quando ele fala que agora não há em Cristo mais condenação nenhuma para aqueles que o aceitaram. Então, esse processo de morte e ressurreição que acontece na vida do cristão, isso é num piscar de olho. A partir do momento que o Espírito Santo começa, né, ele habita na vida desse indivíduo, desse homem agora convertido. Em Cristo não há mais condenação nele. Vamos pecar? Sim. Nós podemos não permanecer mais no pecado. E não há como permanecer mais, porque há essa transformação na vida do cristão. Eu quero até fazer uma comparaçãozinha aqui simples para poder explicar talvez um pouco sobre essa questão de não sermos mais pecador, mas sim santo. Por exemplo, um professor, ele chegou para mim e falou o seguinte: você faz pipoca de vez em quando? Assim, quando a gente vai ver um filme em casa, a gente faz uma pipoca assim. Só que eu não sou pipoqueiro, eu não vivo da pipoca, mas eu faço pipoca de vez em quando. Tá certo. Assim somos nós que fomos santificados por Cristo. Nós cometemos erros, vacilamos, porém não vivemos nesse constante vacilo. Porque o que é o pecador? O pecador é aquele que vive da prática do pecado e não larga ele por nada. Ele é o escravo do pecado. Escravo do pecado. O santo não é mais escravo do pecado. O santo, quando ele peca, quando ele erra, imediatamente ele se arrepende. É por isso que João, Pedro, escreveu: filhinhos, não é que não... Foi Pedro ou foi João? Na terceira epístola de João. Isso, então ele diz: filhinhos, bom é que não pequeis. Mas se pequeis, observe que ele está dizendo que mesmo sendo santo, podemos cometer erros. Há possibilidade de errar. Mas se pequeis, lembreis que tem um advogado no céu. Exatamente. Segundo o Evangelho, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é isso? 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso. Segundo os Evangelhos, a Bíblia vai dizer, né? E, por exemplo, vigiai, orai e depois vigiai, não é isso? Mas parece que hoje em dia tem pessoas orando demais e vigiando de menos. Como isso funciona? Existem pessoas orando demais e vigiando de menos. Eu digo que precisamos ter o equilíbrio disso tudo. Com certeza. Né? O mundo hoje, o pastor Gés, o pastor Irã, está vivendo assim uma confusão total. As pessoas parecem que estão perdidas. E a gente precisa encontrar o equilíbrio no meio disso tudo. E na palavra de Deus, o cristão, principalmente, ele precisa encontrar esse equilíbrio. Com certeza. Né? Às vezes a gente ora demais, como o senhor já falou, pessoas às vezes jejua demais, e a gente não está achando tudo que é demais acaba fazendo mal. Essa é que é a verdade. Então a gente tentar achar o equilíbrio disso tudo, com certeza vai nos ajudar muito a passar por esse momento, a viver tudo aquilo que Deus tem preparado para que a gente possa viver nesse mundo. Existem muitas pessoas que se perdem pela palavra, né? Uma vez que lançou a palavra, o vento levou, não traz mais. A palavra, a língua, está lá em Tiago, capítulo 3, não é isso, meu pastor? Bem, como a gente estava falando sobre a questão do cristão estar inserido, né, na sociedade, e o propósito maior da igreja, né, porque nós somos a igreja, está inserida na sociedade, é a gente representar a Cristo, é a gente ser a luz de Cristo ali no meio da sociedade, entendeu? E isso a gente precisa entender, isso a gente precisa testemunhar. O que a Bíblia diz? Vós sois as minhas testemunhas. Nós temos que testemunhar de Cristo. As pessoas têm que ver Cristo em nós. E como que elas vão ver se a gente estiver escondido, estiver debaixo de uma vasilha? Não vão. Então a gente precisa estar lá inserido no meio deles e não se deixar corromper por nenhum costume, nenhum dialeto, nenhuma palavra, nenhuma gíria que porventura o mundo venha falar. Com certeza. Agora, em relação ao nosso tema de hoje, né? Ou seja, o cristão e a sociedade. O bate e rebate, né?
ele traz mais uma pergunta. E fala mais alto, né? O preto. E fala mais alto. São as condutas do cristão ou as palavras? Porque muitas pessoas falam, eu sou cristão, mas as condutas... Sem dúvida a conduta. O comportamento diz muito mais do que a palavra. Há um dito popular aí que falar até papagaio fala. É verdade. Né? Então, se a gente for hoje imaginar, pensar numa pessoa, mais do que ele fala, eu preciso analisar a sua conduta. Agora, em relação ao pregador, um bom discurso ele empolga, mas o bom testemunho arrasta multidões. Podemos dizer que o apóstolo Paulo, ele arrastava multidões. Ele tinha uma boa conduta, um bom caráter, né, do Senhor Jesus Cristo, não é isso? O apóstolo Paulo, o que ele dizia? Arrastava Agora não multidões. vivo mais eu, né? Cristo vive em mim, né? A presença do Espírito Santo, é isso que a gente tem que entender. Cristo vive em nós hoje. A gente tem que entender que nós somos o templo do Espírito Santo. Cristo habita em nós e a gente precisa representar Ele bem aqui. E as pessoas que ainda estão lá fora precisam ver isso em nós. E qual o que você deixaria para essas pessoas que estão na igreja e se envolvendo com as pessoas do mundo, deixando os valores, né, os princípios, a essência? Que tipo de conselho você deixaria para essas pessoas que estão se envolvendo de uma forma tão grande com a sociedade e não conseguem voltar os seus valores ao primeiro amor? Que tipo de conselho você deixaria para os nossos telespectadores? Eu costumo dizer para algumas pessoas que o medo do inferno não te leva para o céu. Essa é a verdade. Tem muitas pessoas indo para a igreja por medo de alguma coisa, né? Atrás de alguma coisa, e às vezes são atraídas também por essas coisas que não são os princípios e os valores do reino dos céus. Primeiro, a base principal disso é Cristo. Se essa igreja, se aquele segmento não anuncia Cristo para essas pessoas, certamente quando ela chegar lá não vai encontrar o que precisa e não vai permanecer. Vocês acham que o céu é para todos, pastor Irã? O céu é para todos? O céu é para todos que creem. É para todos que se aproximarem de Cristo. O céu é para todo ser humano na face da terra. Jesus não morreu para um e outro. Ele morreu por toda a humanidade. Deus lá atrás já tinha falado por meio da promessa feita a Abraão de que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, incluindo todas as famílias. Então o céu é para todos. O céu é para você. Se você está se afastando do Evangelho, se você deixou a fé, eu quero dizer para você, o céu é para você. Retorne à casa do Pai, que é a melhor coisa que você vai fazer. Mais uma pergunta do Bate ou Rebate. Por exemplo, muitas pessoas falam, eu sou filho de Deus. Isso garante a salvação? O fato de a pessoa falar, eu também sou filho de Deus. As pessoas dizem que são filho de Deus, mas isso vai garantir alguma salvação em vida eterna? João registra que filho de Deus se torna aquele que acredita em Cristo. Todos aqueles que creram em Cristo, deu-se o poder de serem chamados filhos de Deus. A herança da filiação, ela só é nos dada através da confissão de Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí essa confirmação ela acontece. Volta um pouquinho atrás, quando o Senhor falou a respeito do céu. O céu e o inferno revelam a justiça de Deus. O céu para aqueles que creem e o inferno para aqueles que não creem. É a justiça de Deus sendo revelada ao mundo. Qual é mais fácil? É ser um filho de Deus, ser um filho de Deus e ser um filho da salvação. Qual é a diferença? Para ser filho de Deus ou filho da salvação? Não é muito mais fácil ser o filho da salvação? Porque sendo filho da salvação é reconhecer o sacrifício da cruz do Calvário e aceitando Jesus como seu Pai, né? A cruz, a vida eterna a cruz com Deus. É a chancela disso. A cruz ela vai te fazer filho da salvação e automaticamente herdeiro, filho de Deus. Então, na verdade, deixa eu ver se eu entendi. Então, na verdade, para ser realmente um filho de Deus, é necessário o reconhecimento da cruz do Calvário, se render, deixando, né, isso, né, envolver na própria pessoa, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Isso. João deixou isso registrado. Reconhecimento do todos aqueles que creram, né, deu o poder de serem filhos de Deus, querendo que é em Cristo, na mensagem da cruz, e a mensagem da cruz é Jesus para a salvação de todo aquele que crê. Tirando não tem como dúvida, passar disso. Realmente, tirando a dúvida dos nossos telespectadores, né? Todo mundo diz que é filho de Deus, mas não é por aí então, na verdade. Não, o caminho, acredito que não seja esse.
A palavra de Deus também registra pra gente, o próprio Jesus, quando ele fala que ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E Jesus, quando faz isso, ele monta um ciclo, né? Uma conexão. Porque ele fala que ninguém pode ir a ele se o Pai não enviar. O Espírito Santo faz a obra de convencer o homem, né, do pecado, do erro e da justiça, e revela Cristo para ele. E Cristo leva esse homem até a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir por meio... O único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Está escrito em Atos dos Apóstolos. Não há um nome dado entre os homens do qual devemos ser salvos, a não ser Cristo. Então, só para tirar a dúvida dos nossos telespectadores, para ser realmente o Filho de Deus, é necessário, né, reconhecer o sacrifício da cruz do Calvário e deixar-se entregar, abrir oração para Deus. Bem, eu agradeço, né, a presença dos senhores pastores, reverendo, mais uma vez no nosso programa Bate o Rebate. O Bate o Rebate, a Nova TV, agradece a vocês. Vocês podem deixar o telefone de contato, por gentileza? Eu quero aqui já, de antemão, fazer um convite a todos os telespectadores. Dia 22, 23 e 24 de outubro, nós estaremos inaugurando o projeto ALOS. Inclusive, os 3 dias eu vou estar explicando o significado de ALOS, né? Ali em Rio Grandina, na rua do cemitério, Maringá, eu estarei ali inaugurando o projeto ALOS, tá bom? E todos estão convidados. Eu quero agradecer ao pastor Gerson por mais esse convite. Prazer todo meu. Que nos fez estar aqui. Quero agradecer a audiência dos telespectadores. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. E não se esqueça disso. Viva hoje, como se Jesus voltasse hoje mesmo. Muito obrigado, meu pastor. Preto, por gentileza, deixa o seu telefone para contato. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar com o seu público aqui. Falando, debatendo assuntos que verdadeiramente permeiam a nossa sociedade. Rever aqui o pastor Irã, né? Quando ele fala de Rio Grandinho, ele está falando do meu distrito. Hoje eu tenho a função administrativa, né, de desenvolver aquele bairro. Estamos lá à frente da administração, tendo a certeza que Deus tem conduzido os trabalhos lá através da gente. Meu telefone é 998-79-8062, se quiser entrar em contato com a gente, saber um pouco do que está acontecendo em Rio Grandina, né? A gente está lá à disposição para poder passar para a população, né? E dizer que a rua onde que vai ser o evento lá, como ela é uma rua de cruzamento, nós temos a Oscar Gonçalves Correia e Júlio José da Silva. Porque ele falou Rua do Cemitério, né? Mas pode ficar tranquilo. São duas ruas, porque existe também ali Oscar Gonçalves Correia e Júlio José da Silva. Bem, o Bate e Rebate está ficando por aí, né? E a gente agradece pela sua participação, por esse momento maravilhoso, pelo qual vocês passaram com a gente, né? Interagindo e agindo, né? Sobre o tema, o cristão e a sociedade. Bem, estamos se despedindo de você, mas vou deixar para vocês um forte abraço. E até a próxima semana. Deus abençoe a todos, beijos no coração e até lá. Forte abraço a todos. Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma, metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125. Telefone 22 98104 8348. E Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760. Telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões. Nosso sonho é o seu conforto. A Portal Imperial está aqui em Nova Friburgo desde 2011, oferecendo para toda a nossa clientela um serviço de qualidade. Fabricação própria de alumínio em geral, janelas, portas, portões de garagem, basculhantes, armário de pia, vidros temperados em geral e outros. E o nosso atendimento é de segunda a sábado, de 7h30 às 18 horas e nos sábados de 8 às 13 horas. Não perca tempo e faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Portal Imperial, qualidade e o melhor preço em geral. Se o gás acabou, não se preocupe não, eu vou te falar qual é a solução. Top Gás! Ligou, pediu, tá
esquema preferido. A Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás, se o gás acabou, não se preocupe. Liga pra Top Gás e na compra do seu gás você concorre a outro. Telefone 229-9841-4229. Na rua Francisco Luiz Fernandes, 1022, Conselheiro Paulino. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você.